Eu desejo do fundo do coração que essa live possa contribuir, né, para um dia mais leve, com mais esperança, com mais determinação e foco também. O nosso tema hoje, então, é como assumir o controle quando a vida não sai como planejado. Eu penso que esse seja um dos nossos maiores desejos, né? Como fazer isso? Já tem alguns dias que eu tenho visto algumas postagens tipo assim, gente, 45 de janeiro, 84 de janeiro, janeiro eterno, janeiro que nunca acaba. Eu acho que vocês já devem ter visto alguma coisa nesse sentido. Vocês já viram isso por aí em alguma postagem? Com relação a esse janeiro eterno, gente, eu quero deixar bem claro aqui que meu objetivo de forma alguma é julgar alguém, tá bom? Eu quero, na verdade, só trazer esse exemplo para que juntos possamos fazer algumas reflexões, que tem tudo a ver com o tema, né, da nossa live de hoje. Para alguns, finalmente chegou 31 de janeiro, não é verdade? Ufa, o mês eterno acabou! Para outros, nossa, um susto. Nossa, como assim? Janeiro já acabou, não é verdade? E para outros, de boa, né? Valeu, janeiro. Bora seguir, bora continuar avançando. Nessas três situações, gente, aqui, né, das pessoas que estão aqui, onde cada um se encontra, onde cada um viu, se vê, né, na verdade, compartilha aí no chat, tipo, feliz porque acabou, né, ou desesperado, pois já se passou um mês e nada ou pouco foi feito até agora, ou tá satisfeito, né? Satisfeito com o que conquistou, satisfeito com seus avanços, com seus progressos, os objetivos estão ali caminhando. Para alguns aqui foi um susto, adoro janeiro, para alguns um susto, para outros, né, um alívio, enfim, né? Eu pensando nesses exemplos, né, do janeiro eterno, eu pensei em algumas possíveis possibilidades. As férias acabando. Já acabou? Que susto, né? Verdade. Dentro dessas possibilidades do janeiro eterno, né? Algo que eu pensei e gostaria de compartilhar com vocês é assim. Carla, minha linda, seja bem-vinda. Satisfeita, né, a prima, ó, satisfeita. O dia foi um mês, né, bastante produtivo. A Dani, satisfação pelas conquistas e motivada para fevereiro. Bacana, Dani, bacana. Uma dessas reflexões, algumas das reflexões que eu gostaria de compartilhar com você, a primeira delas me fez lembrar quando eu trabalhava na prefeitura. A Valéria trabalhava comigo aqui, talvez ela se lembre disso também. O nosso salário lá na prefeitura era sempre no último dia útil do mês. E especialmente em dezembro, né, devido às festas de final de ano, a gente sempre recebia aí alguns dias antes, tipo 20 de dezembro, mais ou menos. Então, para quem tinha, né, um planejamento financeiro, aliás, para quem tinha, beleza, conseguia segurar essa grana até o final de janeiro, então não tinha problema nenhum. Agora, para quem não tinha planejamento financeiro, antes mesmo de acabar dezembro, gente, o dinheiro já tinha sido assim todo gasto, já tinha torrado o dinheiro todo. E aí pensa, né? Antes de finalizar dezembro, já gastou o dinheiro inteirinho de janeiro. Aí eu fiquei pensando, será que é o caso dessas pessoas angustiadas para que chegue logo o final de janeiro? Para receber logo o pagamento no dia 31? Não sei, né? Vai que... sei lá, né? Mas aí, eu conversando com meu esposo, eu perguntei pra ele, né? Eu falei assim, amor, se fosse você nesse caso e tivesse angustiado, não vem da hora que janeiro acabasse, quais seriam os possíveis motivos para esse sentimento? E aí ele respondeu assim, ele falou, ó, se fosse no meu caso, né, eu desejaria que o mês acabasse logo porque, tipo, o mês tá um porre,
nada tá dando certo, então eu, né, gostaria que o mês acabasse logo para que fevereiro eu tivesse oportunidade de que fosse melhor, né? Ou talvez eu estivesse muito ansioso por uma viagem que vai chegar em fevereiro, então, né, eu estaria ali ansioso para o mês de janeiro acabar logo por conta dessa viagem, ou enfim, várias possibilidades. E aí eu fiquei pensando, eu falei, é verdade, existem várias possibilidades do querer que o janeiro acabe logo, né, gente? Só que daí eu fiquei pensando, o acabar logo faz a gente perder tantas oportunidades, faz a gente perder tantas possibilidades, não é verdade? Porque cada dia é único, é inestimável. E aí eu fico imaginando, né, essas pessoas que estavam ansiosas, né, para que esse mês acabasse logo. Um dos exemplos que eu pensei também, assim como o meu esposo, né, e aqui minha prima colocou, né, o mês foi muito produtivo, um mês bastante grandioso, né, de grandes conquistas. Eu fiquei pensando nisso. Eu acho que algumas pessoas talvez quisessem que janeiro acabasse logo, porque já conquistou tudo que queria conquistar em janeiro. Então tá bastante ansioso para que venha fevereiro logo, para poder conquistar mais objetivos, para poder avançar mais, para poder, né, explodir mais. Explodir no bom sentido, né, gente? E aí também um outro, né, ponto que eu fiquei pensando, muitas pessoas também queriam que janeiro acabasse logo, justamente por falta de tudo isso. Porque não tem perspectiva nenhuma, é mais um dia, é mais um mês, né? Então, justamente por não ter nenhuma perspectiva, então queria logo que acabasse o ano. E aí eu fiquei pensando, nessa segunda, né, opção em especial, o quanto pode ser torturante para essas pessoas aguardar os próximos 11 meses. Né? Porque janeiro, hoje é o último dia de janeiro, então a gente ainda tem mais 11 meses pela frente. Né? Ainda temos mais 334 dias do ano. Né? Então eu fico imaginando, se essas pessoas não ressignificarem os seus planos, as suas metas, os seus objetivos, se não alimentarem a sua esperança, vai ser algo muito angustiante. E aí eu gostaria de compartilhar, né, uma frase do meu mestre, Dr. Daisaku Ikeda, que para mim tem uma força assim profunda. E ele diz assim: a esperança é uma decisão. Quando possuímos o tesouro da esperança, podemos extrair nosso potencial e força maior, e nossa força interior. Uma pessoa de esperança sempre consegue avançar. E ele também diz, né, nesse mesmo incentivo, que a mesma força que move o universo existe dentro da nossa vida. E que cada indivíduo possui um potencial imenso para fazer isso acontecer. Né? E ele ainda coloca assim, né? Assim, uma grande transformação no interior de uma pessoa tem a força para tocar a vida dos outros e mudar a sociedade. Se modificamos nossa determinação interior, tudo começa a se mover em uma nova direção. Gente, que extraordinário, não é? E esse é o meu grande objetivo, né, no dia de hoje. Justamente de poder contribuir para que cada um possa modificar ou fortalecer a sua determinação interior. Para que assim, né, possam assumir o controle da sua vida e que possam direcionar essa vida, né, para um grandioso avanço, progresso, para uma direção de satisfação e felicidade. Esse é o meu grande desejo no dia de hoje. Tem alguém aqui, né, que se sente frustrado porque as coisas não saem como planejado? Alguém já se sentiu frustrado porque alguma coisa não saiu como planejado?
Eu não sei vocês, mas eu já me senti várias vezes. Mas felizmente a gente aprende como ressignificar, né? Como direcionar e as coisas vão tomando, né, caminhos que realmente façam com que a gente sinta um prazer por segui-los, né? Por trilhá-los. Então, né, uma das coisas que eu fiquei pensando, será que alguém aqui tá tentando talvez aí uma promoção, né, do trabalho depois de anos e essa promoção não rola? Né? Será que alguém aí se sente frustrado porque o relacionamento não tá nada legal? Sabe? A gente tenta e parece que nada tá dando certo, sabe? Os filhos estão enlouquecendo, a família está enlouquecendo, a gente já não consegue mais estar no prumo, né? Como diz aí o ditado. Ou simplesmente, né, sente que a vida tá uma bagunça, sabe? Aquela bagunça que a gente fala, oi, não consigo nem me encontrar, não sei nem onde eu estou. Penso que quando as coisas inesperadas acontecem, sabe? Pode parecer que as probabilidades estão contra você, contra a gente. E isso acaba afetando a gente em todos os sentidos, né? Afeta o nosso comportamento, nos impede de ser feliz. A gente começa a ficar mais estressado, né? Porque tudo que a gente tá tentando não tá dando certo. Mas tudo isso que vem acontecendo, né, torna um pouquinho mais difícil da gente romper esse ciclo, né, de conseguir encontrar aí uma luz no fim do túnel, não é mesmo? Mas de forma prática, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês, de que forma então eu posso mudar esses paradigmas, essas crenças e transformar conscientemente, né, qualquer limitação em uma oportunidade alcançável. Conforme a gente falou na nossa última live com a linda psico Vanessa Monteiro, que tá aqui com a gente hoje, né, Van? O quanto é importante a gente, né, quebrar esses círculos, reconhecer essas crenças para que a gente consiga de fato criar uma mudança de mentalidade, né? Isso, ó, a Nádia tá colocando que a maioria de nós não fomos ensinados a lidar com essas frustrações da vida, exatamente. E quando as frustrações dói, não saber como lidar aí dói, né? A gente se sente perdido. E aí, o quanto é importante, né, buscar conhecimento, se reconhecer e buscar esse conhecimento para a gente poder mudar esse círculo, né? Quando essa mudança de mentalidade acontece, né, assumir esse controle da nossa vida, ela se torna uma possibilidade muito real, muito próxima, né? E é óbvio que isso exige, né, um pouco de trabalho ou muito trabalho, né? Mas o mais importante é que é possível a gente conquistar essa condição. Né? Assim como a gente aprendeu também na live anterior, que assumir esse controle da nossa vida, a gente precisa enfrentar as nossas emoções negativas, né? Precisa reconhecer, enfrentar, não colocar para debaixo do tapete, mas uma vez reconhecendo, identificando, a gente saber quais passos lidar para a gente poder mudar essa realidade, né? Gente, não é fácil enfrentar as nossas frustrações, né? E é justamente por não ser fácil que muitos acabam optando por ignorá-la. Mas, né, infelizmente esta não é a melhor maneira, não é a maneira mais saudável de lidar com as emoções ou de resolver os nossos problemas, né? Ter essa maturidade para lidar com os nossos problemas é também ter a maturidade de reconhecer as nossas emoções, não é verdade? Na vida, a gente sempre vai ter obstáculos, sempre vamos encontrar diversas dificuldades. Porém, né, em meio a isso, nessa realidade, quem decide, né, se elas vão se tornar as nossas limitações ou não, somos nós. Né? Porque todo obstáculo, ele tem uma oportunidade escondida, gente. É nisso que eu acredito. Em vez da gente, né, tentar combater
né, ou resignar, na verdade, né, a esses obstáculos, é extremamente importante a gente entender que, assim, é como um lado da moeda, né? Toda moeda tem dois lados, aliás. É como uma moeda, né? Então tem os dois lados. Se tá muito difícil de um lado, encontrar, né, manifestar a sabedoria para enxergar o outro lado é onde a gente encontra o eixo para a gente conseguir mudar e conquistar, né, aquela maturidade emocional, aquela liberdade emocional que a gente tanto busca, né? Então, se a gente quer se libertar da onde nós estamos, vivendo na condição que a gente tá, o primeiro passo é a gente treinar essa mente para pensar em oportunidades em vez de limitações. Olha que fantástico. Quando vier, né, as dificuldades, quando vier os desafios, quando pensar nas frustrações, conseguir encontrar oportunidade e não se limitar, não se fechar ainda mais nessa situação, né? Então, tudo que é preciso, né, fazer neste momento é óbvio, né? Ter o foco certo, saber exatamente onde nós estamos, o que está me limitando neste momento e conseguir enxergar onde eu quero chegar. Quando a gente consegue ter, né, isso muito claro, a gente consegue quebrar várias barreiras. Por exemplo, né, por conseguir identificar por que eu tô frustrado, né? Por que eu tô angustiado nesse momento? Eu vou ser demitido do trabalho porque eu cometi um erro, por exemplo, né? Isso causa muita angústia, principalmente quem, né, é responsável pela questão financeira de um lar. Isso causa muita dor, muita angústia. Mas o principal, né, nessa situação é a gente conseguir enxergar o que eu gostaria de estar vivendo agora. Ok, essa é a realidade, mas o que eu gostaria em vez disso? E aí a gente conseguir pensar na chance de eu quero ter uma segunda chance, né? De poder mostrar a minha competência no trabalho. Então, quando a gente consegue enxergar em meio à dificuldade uma solução, uma saída, a nossa carga mental, ela começa a baixar. Então, quando a gente começa, né, a entender as nossas frustrações, e ter muito claro o que nos incomoda, a gente começa a validar, dar atenção para essas emoções. E uma vez, né, que a gente consegue ter muito claro isso, a gente consegue ter mais sabedoria para conseguir visualizar novas possibilidades. Né? Por exemplo, eu estou constantemente doente, minhas notas são sempre baixas, meu relacionamento está cada vez pior, enfim, pensem em possibilidades, né? Uma vez que a gente consegue reconhecer essas emoções e dar, né, significado para elas, a gente consegue levar a vida com mais leveza. E de que forma, né, reconhecer essas emoções? Algo que eu faço, que serve, né, penso eu que como sugestão para cada um, é a gente ter um tempo só pra gente. Nem que seja aqueles 5 minutos no banheiro, sabe? No chuveiro. Mas aqueles 5 minutos que a gente consiga pensar, refletir como eu estou, o que eu estou sentindo. Fazer o exercício da respiração, né? Porque eu penso que quando a gente tem esse tempo pra gente, que a gente consegue se reconhecer. E aí a gente consegue encontrar meios, né, para se dar esse espaço para pensar e para fazer essa sabedoria manifestar. E aí com tranquilidade, com calma, a gente conseguir trazer novas possibilidades para o que a gente está vivendo. Né? Um segundo passo também que eu penso que poderia ser vivenciado, né, quando a gente está passando por alguma situação, por exemplo, a questão da saúde, né? Eu quero ter saúde, não focar, poxa, eu tô doente, eu vivo doente, eu não sei mais o que fazer, eu tô sempre doente.
Mas o outro lado da moeda, qual é? O que eu quero com relação à minha saúde? O que eu estou disposto a fazer para ter uma saúde melhor, para viver de forma saudável? Né? Vou me alimentar melhor, vou me exercitar mais, vou seguir as recomendações médicas, vou buscar novas opiniões médicas. Enfim, possibilidades que a gente pode e deve buscar e focar nisso, focar nas possibilidades. É isso que faz com que a gente, inclusive, respire com mais leveza, que a gente tenha mais vontade de seguir lutando, batalhando, né? Estudantes, as notas, né? Ai, minhas notas não são as melhores. Ok, mas as minhas notas vão se tornar as melhores. Por quê? Deixa eu planejar o que eu preciso fazer para ter notas melhores. Preciso me dedicar mais nos estudos, preciso ter mais tempo para estudar, preciso entrar num grupo de estudo, né, daquela disciplina para que eu consiga entender melhor e a partir daí conseguir, né, melhorar a minha qualidade na escola, na faculdade, enfim. No relacionamento, algo que eu penso, né? Quando a gente tem algum tipo de problema de relacionamento, a gente sempre pensa e espera que o outro melhore, não é? O problema, o relacionamento tá assim, porque se fulano fosse melhor, o relacionamento tá assado, porque se fulano não tivesse feito daquele jeito, ou se tivesse feito daquele jeito, não é? Então a gente sempre espera para que o outro faça, pelo que o outro, né, faça, para que o relacionamento mude, melhore. E a ideia aqui é quando a gente espera pelo outro, se o outro não quiser, a gente nunca vai conseguir. E aí a frustração só tende a aumentar e muito. Então, onde tomar, né, as rédeas dessa situação? Sou eu conseguir enxergar que para esse relacionamento ter uma evolução, eu preciso evoluir. Que para esse relacionamento ter uma maturidade, eu preciso conquistar essa maturidade. Olha só. Né, um relacionamento que não tem harmonia, a gente sempre espera que o outro faça algo diferente para ter harmonia. A gente sempre espera que o outro não brigue, que o outro não reclame, que o outro... Opa! Qual é o outro lado da moeda? Quais são as possibilidades aqui no relacionamento, então? O que eu posso fazer para ser essa harmonia no relacionamento? O que eu posso fazer para ser a pessoa que dialoga, que abre caminhos para poder mudar esse relacionamento? Enfim, gente, são tantas e inúmeras as possibilidades que aqui eu não quero dizer o que é certo, o que é errado, cada um na verdade sabe, né, conhece ali o seu ambiente, mas o que eu quero trazer aqui é que precisamos, dentro de cada realidade, encontrar o que eu quero viver, o que eu quero sentir, de que forma eu quero que seja, mas que para isso comece por mim. Eu comece a, em primeiro lugar, visualizar que é possível sim, que estar nessa condição que eu desejo é possível sim. Visualizar algo que, ainda que hoje não seja, mas eu quero que se torne dessa forma. E a partir daí, quais são as ações, os passos que eu vou lhe dar para que isso se torne uma realidade? É possível sim. É a gente que faz, né, com que a minha realidade seja exatamente o que eu desejo quando eu tenho a consciência que tudo depende só de mim. Que não é o outro, sou eu. Né? Então, em primeiro lugar, quando eu consigo entender, né, o que está me deixando triste, o que está me deixando frustrado, né, uma vez que eu tenho essa dimensão, essa compreensão, essa minha carga mental, ela se torna menos pesada. Porque eu consigo ressignificar, eu consigo colocar os bloquinhos, cada qual no seu eixo e fazer com que as coisas de fato vão caminhando, né, pra gente conquistar aquela condição que a gente tanto deseja. Se vale uma dica aqui, anota num caderninho ou no bloco de anotações do seu celular, sabe? Quais são os seus sentimentos na explosão? Qual foi o gatilho que causou isso? E valide cada sentimento, né? Ok, aconteceu isso, por isso eu senti isso, mas
o que vai fazer com que eu realmente consiga mudar isso. Porque só sentir isso, colocar para baixo do tapete, essas frustrações elas vão continuar. Mas quando eu conseguir enxergar que essa frustração veio por uma deficiência que eu tive lá, volto a dizer, aquelas crenças lá que a gente aprendeu na live, né, Van? Se eu conseguir identificar isso, mas ok, a partir daqui, a partir de agora, qual a causa eu vou fazer para mudar esse efeito? Aí as coisas começam a ter mais significado, mais sentido, mais prazer, e aí a gente começa a seguir a vida de uma forma mais leve, né? Uma coisa que eu penso que é importante a gente saber, que normalmente, né, as nossas frustrações, elas são geradas por dois motivos. Primeiro, né, é quando as coisas elas saem do nosso controle. A gente gosta muito de ter controle das coisas, né? Quando sai do nosso controle ou quando, né, aquela expectativa versus realidade não sai exatamente como a gente gostaria, vem a frustração. Né? Ou quando não sai as coisas como planejado, ou ainda que a gente tenha planejado tudo, fez tudo direitinho, fez tudo bonitinho, na hora sai do controle, ou alguma coisa não sai, né, como a gente gostaria, aí a frustração bate. E, né, eu penso que quando essa frustração bate, né, o mais importante é a gente olhar, né, o que foi que fez com que a gente ficasse triste, né? O que fez com que eu saísse daquela minha condição de boa, né? Para poder ficar angustiado. E quando a gente pensar nisso, né? Eu acredito que o que vai trazer um pouco de leveza pra gente é acreditar, né? Que quando as coisas saem do controle é porque é a coisa mais natural possível. Né? Porque a gente não consegue controlar tudo e tá tudo bem. Eu acho que ter essa maturidade faz com que a gente consiga aprender a lidar com tudo. Exatamente, Dani. A vida ela não vem com um roteiro. A gente não tem como saber como vai ser, né? E ainda que a gente siga um roteiro, sempre em algum momento a gente vai esquecer, vai piscar e esse roteiro vai subir e você não vai ver, né? Então saber lidar com isso faz com que a gente consiga viver de uma forma mais leve, né? Então a nossa vida, entender que a nossa vida sempre vai ter altos e baixos ao longo dos nossos anos, isso traz leveza pra gente também. Gente, por mais clichê que possa parecer, né? Muitas vezes a gente é pego nas circunstâncias, né? As nossas circunstâncias infelizes, a gente é pego porque a gente quer ter o controle de tudo, né? E somente quando a gente tiver o controle de tudo é que a gente vai ser feliz. Mas aí a gente já peca, porque a gente nunca vai ter o controle de tudo. Exatamente, são incontáveis, são fenômenos, não tem como, inconstantes. Não tem como, né? Então, o quanto é importante a gente ter a consciência disso. Se a gente conseguir verdadeiramente sentir, né, que eu tenho o controle dos meus pensamentos. Aliás, nem dos pensamentos a gente tem controle, né, gente? A gente tem controle das nossas ações e a gente reformula constantemente os nossos pensamentos. Sobre isso eu tenho controle. Né? Quando a gente tiver essa clareza do que está aqui, eu tenho controle, aí a nossa vida começa, né, a ter um pouquinho mais de leveza, né? Uma coisa é a gente conseguir controlar, né, como vemos as circunstâncias, outra coisa é a gente querer controlar o que está lá fora, né? Como ver, somente a gente pode, né, controlar. Eu controlo da forma que eu vejo. Eu controlo do jeito que eu quero que sejam as coisas, visualizar da forma que eu quero que sejam as coisas, né? Mas tirando isso, a gente não tem o controle, não é mesmo? Sim, Nádia, a gente tem essa, né? São as escolhas, né? E o quanto é importante batalhar, né, pra gente ter sempre essas melhores escolhas sem peso, né? Aquela coisa leve, aquela coisa que a gente fala, poxa,
valeu a pena, hoje eu aprendi. Talvez não tenha sido da melhor forma, não tenha sido da forma que eu planejei, mas o quanto eu aprendi com isso, né? E eu vou refazer, vou fazer um pouco melhor. O que que eu aprendi daquela forma que não foi? Mas a partir de agora vai ser diferente. E quando a gente traz isso, né, a gente fala, poxa, o quanto isso faz com que a gente consiga se fortalecer ainda mais, né? A Dani colocou aqui, né? O legal é fortalecer o nosso emocional, nossa autoestima, para sermos resilientes em todas as situações da vida, principalmente ser autorresponsável. Exatamente. Exatamente. Essa faz a grande diferença, né, gente? E olha o quanto é importante esse se reconhecer, né? Porque aí quando a gente consegue se reconhecer, vem esse fortalecimento. Porque a gente busca aqui dentro, né? O quanto daqui pode ser externo, né? Pode ir pra fora e a gente fazer isso de uma forma muito leve. Ser capaz, né, de controlar como a gente vê as coisas, eu diria que é a chave principal para a gente criar a vida exatamente que a gente deseja, né? Quando a gente conseguir controlar exatamente o que eu vejo e da forma que eu quero que sejam as coisas, aí eu começo a ter o controle da vida que eu desejo ter. Eu penso que essa é a máxima, sabe? É saber controlar como eu vejo as coisas que eu quero que surjam, que manifeste, que aconteça na minha vida. Né? E não ser arrastado pelas circunstâncias que a gente vive, né? Pelas circunstâncias que no dia a dia se manifestam, né? Então eu posso, talvez as pessoas até se perguntem, tá, mas e aí, né? Como moldar essa percepção, né? Como controlar isso? Gente, é uma mudança mental, né? É uma mudança de atitude mental. Isso é um processo. Muitas vezes é um processo que a gente não consegue sozinho, que às vezes a gente precisa de ajuda, né, de um profissional, mas constantemente fazer essa análise interna, sabe, se perdoar, reconhecer que é um processo e que tudo depende de como eu vou focar, né? E sempre visualizar o que eu desejo, o que eu quero. É isso que vai fazer com que a gente consiga, né, mudar essa circunstância. Desculpa, gente, deixa eu beber uma aguinha. Se as circunstâncias, né, na verdade, se as circunstâncias são de nossa responsabilidade, né, então isso, na verdade, força a gente a deixar de entregar as nossas circunstâncias à tristeza. Sabe? Então a situação não tá bem como está. Quando eu entendo que essa circunstância é uma responsabilidade minha, colocar tristeza ou alegria nisso vai depender só de mim. Olha que forte, gente. A circunstância que eu estou vivendo só depende de mim colocar a emoção que eu desejo ali nela. Pode ser um impulso para o meu avanço, como pode ser o peso para o meu recuo, para minha frustração, sabe? Para o meu retrocesso. Então, né, ter essa consciência que essa circunstância é minha responsabilidade, né? Então eu vou começar a trabalhar exatamente o que eu quero para que essa circunstância se torne aquela circunstância que eu tanto desejo. Exatamente. Criando novos padrões. E é um desafio, né, gente? É um desafio criar esses novos padrões, mas são, né, criar esses novos padrões que vai fazer com que a gente se permita viver aquela vida leve, prazerosa, focada, né, de grandes propósitos e com a certeza de que a gente vai chegar naquele ponto que a gente tanto desejou, porque só depende de nós, só depende da gente, né? E é assim que a gente consegue mudar a nossa mente. Né? Quebrando esses novos padrões, trazendo novos padrões, se concentrar que o que você pode controlar e até mesmo o que você pode fazer acontecer só tá aqui dentro.
isso você controla, né? E é aí que você faz com que a situação possa se tornar uma situação ainda melhor. Mudar a nossa percepção, gente, é algo assim poderoso, né? E que não precisa muito. É uma pequena mudança de perspectiva, né? Uma pequena mudança de perspectiva que faz com que a gente possa mudar tudo completamente, né? Desde as nossas emoções, da nossa motivação, a nossa perspectiva, a nossa autoestima, né? Tudo é uma pequena mudança de perspectiva, né? Quando a gente consegue ter essa mudança de perspectiva, a gente de fato consegue fazer com que essas nossas limitações sejam impulsos para a gente poder se tornar algo, né? Se tornar algo ainda melhor, ainda maior, né? Então, eu penso que se o grande objetivo é quebrar, é se livrar, né, desse ciclo negativo, a gente precisa assumir esse controle, né, trabalhando com a nossa mentalidade. A gente não pode parar de trabalhar com a nossa mentalidade, com a nossa mente, né? É a forma como a pessoa lida com essa mente que se reflete exatamente em tudo, né? Se reflete no nosso corpo, se reflete na nossa percepção, né, das circunstâncias ao redor, enfim, se reflete na nossa atitude, na nossa postura. Olha, é muito forte, né? E tudo, né? Seja uma situação favorável ou não, essa mudança, né, de mentalidade é o que faz toda a diferença. Se você, né, aliás, você, né, nós somos as únicas pessoas capazes de transformar essas limitações em oportunidades. O que parece ser um obstáculo é, na verdade, né, a porta de entrada para a gente fazer, né, um novo caminho, para a gente trilhar um novo caminho e um caminho ainda melhor. A vida, ela é uma sucessão de escolhas. Em todos os momentos, a gente tem a chance de decidir o caminho que a gente quer trilhar. E é só a gente, porque é o caminho que eu vou trilhar, a vida é minha. Então, nesse sentido, tudo ele é determinado pela coragem com que a gente enfrenta as circunstâncias diante de nós no dia a dia, né? Quando a gente toma uma firme e inabalável, sabe, determinação de extrair esse poder ilimitado do âmago da nossa vida, que muitas vezes a gente não reconhece que tem, mas nós temos. Quando a gente, né, consegue extrair esse grande poder do nosso íntimo, aí a gente começa, né, a de fato ressignificar, a ter uma mente, né, focada, com um objetivo claro, onde a gente de fato quer chegar e quais são os passos que eu preciso dar para chegar em tal lugar. Olha só, recentemente eu li uma crônica numa revista que eu achei fantástico e eu gostaria de compartilhar com vocês. Fala sobre o exemplo do avião. Talvez alguns, né, já tenham escutado, mas eu acho que tem muito sentido com isso. Por mais potente que o avião seja, né, e é poderoso, enorme, gigante, se ele ficar estacionado no aeroporto, nada vai acontecer, não é verdade? Aliás, pode até acontecer, ele vai até se deteriorar, enfim, vai ficar inadequado para o uso, né? A sua finalidade não vai ter nenhuma, porque o que ele precisava fazer, ele não fez porque está ali parado. Mas, quando alguém, né, decide fazer com que ele possa, né, cumprir a missão dele, que é voar, aí naquele momento ele vai cumprir a sua missão. E nesse momento da decolagem, né, que ele vai fazer para poder cumprir a sua missão, quanto maior for o vento contrário, maior, né, precisa ser a velocidade dele. Porque é esse vento contrário, né, que vai fazer com que ele consiga decolar. Então, a sua velocidade precisa ser muito maior do que aquele vento contrário para ele conseguir decolar. Vocês já devem ter escutado isso.
Porém, gente, a existência dessa barreira, ela é necessária para fazer com que a aeronave ela possa subir, que ela possa, né, realizar o seu trajeto. Então, se, né, não tiver esse vento contrário, o avião ele nunca vai conseguir cumprir a missão dele, que é subir, né? Então, ele só vai conseguir, né, cumprir essa missão, né, que é voar, que é estar nas alturas, se tiver esse vento contrário. Da mesma forma é a nossa vida, né? Se a gente não tiver esses ventos contrários, né? Esses desafios, essas frustrações, esses monte de coisas que tentam nos impedir de avançar, né? A gente não vai conseguir chegar na condição que a gente tanto deseja. A gente não vai conseguir romper, né, essas circunstâncias adversas e fazer com que a gente conquiste a nossa vitória final. Olha que grandioso, né? Então, esses ventos contrários, eles são importantes sim, para que a gente possa se fortalecer, para que a gente realmente consiga, né, criar a condição necessária para a gente desfrutar daquilo que a gente tanto deseja. Então, é importante que a gente possa decidir em meio à nossa circunstância, que a gente possa planejar, que a gente possa lutar, que a gente possa se dedicar de corpo e alma, né, para a gente conquistar aquilo que a gente tanto deseja. E é importante a gente se levantar, né, com muita coragem, porque esses ventos contrários, eles sempre terão na nossa vida. A diferença é fazê-los, né? Fazer desses ventos contrários o grande aliado para o nosso sucesso, para a nossa vitória, para o nosso avanço. Tá bom, gente? Concluindo, eu gostaria de deixar uma frase do meu mestre, Dr. Daisaku Ikeda, que ele diz assim: a esperança é a chama que nutre nosso coração e pode ser acesa por qualquer um. Pelas palavras encorajadoras de um amigo, um parente ou um mestre, mas precisa ser atiçada e mantida pela nossa própria determinação. O crucial é a determinação de continuarmos a acreditar em nossa própria dignidade e em nossas possibilidades sem limites, e da mesma maneira nas outras pessoas. Então, né, que a gente possa sempre nos inspirar, né, com as pessoas ao nosso redor, que eu acredito que tenha muitas que nos inspire, mas que acima de tudo, que a gente possa fazer com que, né, essas possibilidades sem limites, né, intrínseca na nossa vida, possam ser manifestadas diariamente, porque é acreditar nessas possibilidades que vai fazer com que a gente realmente consiga avançar e conquistar, né, o mais alto céu da felicidade, fazendo com que, né, a gente de fato possa assumir esse controle da nossa vida, né, da forma que a gente planejou, da forma que a gente deseja, porque esse controle a gente tem, está nas nossas mãos e só depende da gente. Tá bom? Eu gostaria do fundo do coração de agradecer a todos que se dedicaram, né, um tempinho aí para poder estar aqui, de poder ter contribuído aqui também, né, com um pouquinho com as suas reflexões, com as suas experiências, dizer que a live vai ficar gravada, então, né, caso vocês queiram compartilhar, né, com aquela pessoa que vocês acham, né, super especial, que gostaria que ela também tivesse acesso a esse conteúdo, então compartilhem com elas, eu tenho certeza que vai poder contribuir pelo menos um pouquinho. E eu desejo do fundo do coração que tenha contribuído pelo menos um pouquinho com cada um de vocês. É isso, prima, eu já vou... Foi isso que eu preparei para poder compartilhar com cada um. Espero ter contribuído um pouquinho, ainda que pouco, né? Mas que essa live de hoje possa trazer uma nova perspectiva para cada um, né? E principalmente que a partir de hoje a gente consiga, né, fazer com que a gente desbrave esses grandiosos caminhos, né, que a gente tem aqui dentro e que são
maravilhosos e poderosos e que só depende da gente fazê-los manifestar. Só depende de nós e que é possível fazer. Obrigada, gente! Um grande beijo no coração. Dani, teremos outras lives. Estou preparando algumas lives super bacana com convidados muito legais, né? Eu gostaria muito de ter vocês nas próximas lives, vai ser muito legal. Um grande beijo, desejo uma excelente tarde a todas. Gratidão, gratidão a cada um por estar aqui. Um grande beijo, boa tarde.